Gênesis capítulo 35, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e lhe abençoou. E disse: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado de Jacó, pois seu nome será Israel. E assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o seu Deus, o Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação, e uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você e também aos futuros descendentes darei esta terra. Você pode fechar os seus olhos? Pode curvar a sua cabeça? Pode permitir que Deus fale com você? Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento e pedimos que o Senhor venha fluir em nossas vidas. Que a tua palavra, que é rema, que é diretiva, ela possa, Senhor, nos trazer direção. Que a tua palavra possa nos trazer, Deus, a compreensão de tudo que o Senhor tem e quer fazer em nossas vidas, Pai. Que nada neste momento venha roubar a nossa atenção, o nosso foco. Se tem alguém aqui preocupado, oprimido, angustiado, eu já repreendi e mais uma vez eu reitero, Senhor, que isso caia por terra, que toda atuação e ataque maligno seja neutralizado agora pelo poder do teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário e nos dá vitória. E que a palavra do Senhor, ela cumpra o propósito pela qual ela foi liberada aí no seu trono e será liberado aqui neste altar. Que possamos sim ser edificados, que possamos sim ser dirigidos pelo Senhor. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus. E aquele que concorda, diga. Obrigado, Samuquinha. Amados, a história que nós lemos aqui, ou o texto, perdão, que nós lemos aqui, é o texto de Gênesis que fala da promessa de Deus a Jacó. Jacó, ele, nessa passagem, tem novamente um encontro com Deus. E então Deus agora declara uma mudança no seu nome. E diz: seu nome é Jacó, porém a partir de agora não será mais Jacó, seu nome será Israel. E depois que Deus muda o seu nome, Deus mais uma vez confirma, Bia, as promessas que o Senhor tinha sobre a vida de Jacó. E Deus diz, Alex, para Jacó: eu vou te abençoar, eu vou te fazer um homem completo, eu vou te fazer pai de uma nação, eu vou fazer do teu povo, da tua família, reis. Você vai marcar gerações. E para que isso venha acontecer, não se chamará mais Jacó, mas agora vai se chamar Israel. Olha que promessa maravilhosa que Deus deu a ele. Porém, amados, nós precisamos entender que essa promessa só foi confirmada e realizada na vida de Jacó depois que Jacó ousou, decidiu viver algumas mudanças em sua vida. Por que ele muda o nome de Jacó para Israel, Igor? Porque o nome Jacó significa suplantador. O que é suplantador? Qual que é a definição de suplantador? Suplantador é aquele que quer ganhar as coisas, aquele que quer ganhar sobre a vida dos outros, aquele que quer tirar vantagem, aquele que quer tirar proveito. Este é o suplantador. E o nome dele foi dado Jacó exatamente porque quando ele nasceu grudado no calcanhar do seu irmão, querendo nascer antes. E a vida dele, ela foi uma vida de enganação, de mentiras, foi uma vida de tirar proveito. Aí eu pergunto para você, se Deus tinha uma promessa na vida de Jacó como tinha, e nós vemos lá em Gênesis 25, Deus falando para a mãe dele: o mais novo vai dominar sobre o mais velho, e dele virá uma nação. Eu pergunto, Deus poderia realizar, pastor Rogério, a promessa que tinha na vida de Jacó, sendo ele ainda Jacó? Sim ou não? Não entenderam? Então eu vou mudar a pergunta, porque eu sabia que você ia ficar. Deus poderia cumprir a promessa de fazer de Jacó uma nação, e não apenas uma nação, mas a nação escolhida pelo Senhor.
A nação que tinha o papel de ser sacerdote de todas as nações. A nação que levou e leva até hoje o nome de Deus como seu Senhor supremo. Deus poderia fazer de um enganador o pai dessa nação? Um suplantador, um mentiroso, o pai dessa nação? Sim ou não? Não. Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Gênesis ainda, mas vai no capítulo 27, verso 18. Gênesis 27, verso 18. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Abra sua Bíblia e depois a gente vai ler juntos. Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Deus sim, lá em Gênesis 25 falou que ele iria dominar sobre o seu irmão, ele iria sobressair sobre o seu irmão, e ele sim daria continuidade à nação que Deus tinha prometido a Abraão, ainda o seu avô. Porém, Jacó, ele começou a fazer escolhas atrás de escolhas, que comprometeram o propósito de Deus. E uma delas está aqui no capítulo 27, diz assim: Então Jacó se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu o seu pai: Sim, meu filho, quem é você? E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, o filho mais velho. Fiz como o Senhor disse. Agora sente-se e coma do que eu cacei para que me abençoe. E Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu: O Senhor seu Deus colocou em meu caminho. Olha para mim aqui. Ele não tinha saído caçar nada. Ele estava dizendo para o pai que era o irmão, e quem tinha preparado a comida era a mãe, que tinha pego um carneirinho ali, uma ovelhinha que estava ali no pátio, ali no rebanho, e preparou e mandou ele entregar para o pai e dizer que era uma caça. Olha o caráter do cidadão. E Jacó se aproximou do pai, Isaque, que apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, porque ele cobriu os seus braços com peles de animais, para ficar peludo como o irmão era. Ele não era assim. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos como de Esaú, seu irmão. Então Isaque o abençoou e perguntou-lhe outra vez: Você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: Sou. Então lhe disse: Meu filho, me traga da sua caça para que eu coma e abençoo. E trouxe então Jacó ao pai, e ele comeu, e também trouxe vinho, e ele bebeu. Então seu pai Isaque disse: Venha cá, me dê um beijo. E ele se aproximou e beijou. E quando sentiu o cheiro das suas roupas, Jacó o abençoou. Se eu continuar a ler o texto com você e a história de Jacó, que eu creio que você conhece, se você não conhece, eu indico você ler toda a passagem de 25 até 35, você vai ver que as escolhas de Jacó sempre foram escolhas de um mentiroso, de alguém que gostava de tirar proveito dos outros, um suplantador, de um enganador. Nos dias de hoje ele seria chamado de um estelionatário. Ele seria assim enquadrado pelo Código Penal Civil da nossa nação. Por quê? Porque ele tinha problemas sérios de caráter. Porém, Ivan, Deus tinha um plano na vida deste homem. Só que Deus não cumpriu nada do que ele tinha na vida de Jacó, sem antes Jacó se permitir viver algo que eu quero falar com você nesta noite, que é mudanças. Tem muita gente que tem promessa de Deus. Se eu perguntar quem tem promessa de Deus, muita gente vai levantar a mão aqui e dizer sim. Deus talvez já fez promessa para você através de uma palavra profética diretamente. Talvez Deus já fez uma promessa para você através de um texto que você leu e o Espírito Santo falou: é isso que eu tenho na sua vida. Talvez, Patrícia, Deus já falou com você do altar, liberou uma palavra sobre a sua vida no altar, e você está esperando essa promessa se cumprir, e parece que já faz tempo que foi prometido e não aconteceu. Pois eu posso dizer para você que talvez ela ainda não aconteceu, porque você não está preparado para vivê-la. Se Deus, quando prometeu para Jacó que ele daria continuidade à nação que Deus tinha como propósito de ser a sua nação, os seus filhos, se Deus cumprisse do jeito que Jacó estava, ele tinha comprometido todo o propósito de Deus para todos os filhos do Senhor. E talvez eu e você não estaríamos aqui hoje, porque ele comprometeria. Claro que ele não ia comprometer o plano de Deus, mas mudaria muito a situação.
A mesma forma eu quero dizer para você, às vezes, Jefferson, nós estamos esperando e dizemos, por que Deus não realiza? Por que Deus não realiza? Por que Deus não realiza? A primeira lição que nós precisamos entender, Deus só vai cumprir as suas promessas em nossas vidas, se nós estivermos preparados para vivê-la. E para estarmos preparados para viver as promessas de Deus, talvez tenhamos que viver algumas mudanças. Duas verdades, Mari, nós precisamos entender quando fala de mudanças. Edinho, a primeira delas, se nós fizermos uma análise minuciosa em nossa vida, nós vamos descobrir que talvez existem algumas áreas, ou pelo menos uma delas, que precisam de mudanças. Pergunta para quem está ao seu lado, você precisa de mudanças? Pergunta para ele. A segunda verdade que nós precisamos entender, Jane, quando se fala de mudança, Celso, é que todos nós, em primeiro lugar, vamos precisar de algum tipo de mudança. E número 2, Vanessa, provavelmente, a mudança que eu e você precisamos é naquela área que nós mais passamos dificuldades. Talvez tem gente aqui que o problema dele é financeiro, ele vive passando por crise financeira, problema financeiro. Eu posso te garantir que provavelmente você ainda continua passando por problemas financeiros, porque você ainda não teve mudanças nessa área. Talvez o problema de alguém aqui é casamento. Vive passando por crises conjugais, crises conjugais, crises conjugais. Alguns eles acabam até passando por processos de mudança de casamento. Uma vez eu atendi um rapaz, eu já devo ter falado isso para vocês, e ele começou a caminhar com a gente na igreja, então ele pediu um horário, eu atendi, e ele falou assim, pastor, eu estou muito angustiado, pastor, que eu estou passando por um processo de divórcio. Eu falei, sério, filho? Ele falou, não, pastor, está muito difícil, muito complicado. Ele falou, mas eu vou dizer uma coisa, pastor, eu estou frustrado com o casamento. Eu estou cansado desse negócio. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, pastor, eu não sei o que acontece com essas mulheres, é a 5ª mulher que eu divorcio. Eu falei, com as mulheres ou com você? Porque ele queria colocar a culpa nelas. Meu irmão, o cara já estava na 5ª e provavelmente vai para a 6ª, vai para a 7ª, vai para a 8ª. O problema não está em mudar de casamento, é mudar a pessoa. Tem gente que o cara acha que o problema dele é ficar mudando de igreja. O problema não é mudar de igreja, é mudar você. Tem gente que acha que tem que ficar mudando de emprego. O problema não é mudar de emprego, é mudar a gente, meu irmão. Porque Deus abençoou Abraão no meio do deserto. Posso ouvir um amém por isso, meu irmão? Abraão, ele foi abençoado no meio do deserto. Ele e o seu sobrinho Ló estavam tendo conflitos dos seus pastores. E ele falou para Ló, para Ló, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou as campinas de Sodoma, um lugar, um lugar aparentemente bonito, tinha verdes, tinha talvez coqueiros, uma cidade, uma metrópole. Ele olhou e falou, eu quero ir para lá. Abraão olhou para o outro lado e enxergou o quê? O deserto. A Bíblia diz que ele liberou Ló para ir para lá e ele foi para o deserto. Ló foi para o lugar próspero e perdeu tudo, tudo foi destruído. Abraão foi para o deserto e a Bíblia diz que Deus abençoou o deserto. Entenda uma coisa, meu irmão, não é o lugar que abençoa você, é você que abençoa o lugar. Diga, eu abençoo os lugares onde eu for. Deuteronômio 28 diz, onde você colocar a planta dos seus pés ali, eu vou abençoar. Porque a bênção não está em lugares, a bênção está em você. Posso ouvir um glória a Deus por isso, queridos? Só que entenda, só vai haver uma manifestação plena se houver mudanças. Talvez tem gente que passa por problemas profissionais constantemente e muda de emprego e muda de emprego. Entenda uma coisa, o problema não é a crise. O problema é a mudança. E onde mais nós passamos por problemas, provavelmente ali é onde mais necessitamos de mudanças. Porém, qual que é a dificuldade que nós temos, Elias? É de encontrar em nós as necessidades de mudança. Nós ficamos olhando nos outros. Evandro, sempre tem alguém achando defeito no colega de trabalho e não nele. Na esposa ou no esposo e não nele. No irmão da igreja e não nele. Nós temos que começar a parar de olhar o defeito dos outros, porque todos temos, e começar a olhar os nossos. Porque aí nós vamos entender onde estão as nossas necessidades de mudanças. Deus não cumpriu as promessas dele na vida de Jacó, enquanto Jacó não viveu o processo de mudança, Patrícia. E eu posso trazer para vocês isso não apenas na Bíblia, eu posso trazer com conhecimento de causa. Meu pai. Amados, pensa num cara que falava bem,
Mas meu pai era um cara, meu pai não tinha estudo, meu pai tinha 4ª série. Mas os caras conversavam com meu pai e pensavam que ele era advogado, de tão articulado que ele era. Impressionante. Ele tinha uma letra, né, mãe? Fora do comum, uma letra de a gente olhava e falava, meu Deus do céu. Ele pegava no nosso pé ainda por causa da letra. Ele tinha 4ª série. Meu pai amado, se ele começava a conversar, se ele subisse num altar e ele começasse a pregar, as pessoas começavam a se emocionar muitas vezes. Não era nem o Espírito Santo, mas porque ele falava tão bem. Ele era radialista, por isso que eu herdei um pouco essa coisa da comunicação, inclusive trabalhei com rádio. Ele era radialista e o programa dele era de AM na época. Ele recebia cartas do Nordeste, do Norte do Brasil. Ele recebia das pessoas que falavam, né, contavam os testemunhos. E Deus, eu não lembro, amados, de uma só, várias vezes, Zaqueu, Deus usou profetas para dizer para o meu pai, eu estou te levantando como pregador da minha palavra. Várias vezes eu ia em cultos com ele, e Deus levantava às vezes o profeta no meio do culto, e falava assim, eu te levantei para que você seja um evangelista e transforme vida de pessoas. Amados, eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi Deus usando pessoas dizendo, você vai pregar para multidões, é verdade ou não é, mãe? Está aqui minha mãe, para não me deixar mentir. Agora eu te pergunto, meu pai ganhou essa multidão para Jesus? Não. Meu pai transformou a vida de toda essa multidão que Deus tinha para ele? Não. Meu pai marcou a geração dele como essa era a promessa de Deus? Não. Meu pai foi o pastor que Deus chamou para ele ser? Não. Por quê? Porque ele não deixou, ele não se permitiu viver as mudanças que Deus tinha para a vida dele. Meu pai morreu com 56 anos de idade. Cara novo. Passou por um processo de problemas cardíacos, ele teve um infarto, teve um derrame seguido depois do infarto, por isso que eu fico meio na segunda. Teve que trocar uma veia do coração, e depois que ele trocou a veia do coração, ele começou a perder a memória, começou a perder oxigenação no cérebro, todo aquele processo. Ele morreu com 56, parecendo um homem de 88. A gente conversava com ele e ficava mastigando assim. Está chupando chiclete, pai? Não. Sabe aquela coisa de velhinho, fica mastigando, não tem nada? Desse jeito, com 56 anos. Depois que meu pai morreu, eu fui visitar um amigo dele que estava com câncer. Cheguei na casa desse amigo, já contei essa história para vocês, mas encaixa muito bem aqui. E quando eu cheguei lá, tinha uma profeta. E quando eu vi a irmã Uda, irmão, pensa no homem que já deu uma tremida, né? Porque eu estava com a vida tudo errada. E quando você vai onde tem profeta e a vida está errada, dá medo, é ou não é? Dá medo, você olha e a casa caiu. E aquela irmã me olhou, Zaqueu, e o amigo do meu pai apresentou e falou, esse aqui é o Márcio, filho do Neno. Ela toda alegre, porque Deus usou essa mulher, não foi uma e nem 2 vezes. Eu pelo menos lembro de umas 4, 5 vezes que Deus levantou essa mulher, usou ela em profecia para declarar coisas que Deus tinha para fazer na vida do meu pai. Quando ela me viu, ela falou, ai que bom, como está o irmão Neno? Eu falei, meu pai morreu faz 6 meses. Aquela mulher fechou a cara, ficou triste. E a gente continuou conversando e ela ficou com os olhos fechados ali, como se estivesse orando. Eu falei, vou aproveitar que a irmã está orando, saída pela direita, né? Falei, vou logo vazar, porque vai que Deus começa a revelar uns negócios aqui. E eu estava meio esquisito a vida, né? Falei, deixa eu vazar. Falei, bom gente, deixa eu ir. Outra hora eu venho te visitar. E quis ripar. Quando eu fui sair, cumprimentei todo mundo. Eu estava doidinho para pular, profeta, né? Quando ela pegou na minha mão, ela me puxou e falou, quando você falou que seu pai morreu, minha alma angustiou. Porque eu entreguei várias palavras de Deus na vida dele e eu lembro que nenhuma delas se cumpriu. Tantas promessas que Deus tinha na vida do irmão Neno, nenhuma delas se cumpriu. Quando você falou que seu pai morreu, eu questionei Deus, o meu ministério. Eu falei, Deus, o Senhor disse para mim que o Neno ia fazer tantas coisas e ele não fez, por quê? Deus falou assim, porque ele não quis viver o meu propósito na vida dele. Sabe o que Deus diz? Ele não quis mudar. Deus falou assim, eu encurtei os dias dele na terra. Meu irmão, quando falou, deu-lhe uma arrepiada. Pensa no negócio. Mas o pior vinha para frente. Ela falou, e Deus manda dizer para você, ele encurtou os dias do seu pai na terra porque ele foi desobediente. E o que o teu pai iria fazer, e não fez, Deus deixa agora para você e seu irmão fazerem. E se vocês não fizerem, ele encurta os dias de vocês, igual encurtou os dias da terra. Irmão, pensa num gelo. O cara estava tudo errado. Imagine, já fiquei imaginando, morri, nem casei ainda. Estou perdido. Deu um desespero.
Ela falou, da forma que Deus encurtou o dia dele, se você não fizer, vai ser na tua. Nós resolvemos fazer escolhas. Nós dois hoje somos pastores para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora eu pergunto, quantas vidas poderiam ter sido transformadas através do Neno e ele não fez? Quantas famílias poderiam ter sido restauradas? Quantas almas poderiam ser ganhas? Quantas pessoas ele não se permitiu ser usado por Deus porque ele não quis viver o processo de mudança? Você pode ter promessa de Deus na tua vida, meu irmão. Se você não mudar, Deus não pode realizar. Se você não permitir Deus mudar seu caráter, como é que Ele vai deixar, como é que Ele vai confiar você coisas tão importantes que são vidas? Como? Se você não deixar Deus transformar a sua essência, como é que Ele vai confiar coisas tão importantes que são famílias? Nós precisamos mudar. Talvez tem gente todos os dias colocando o joelho no chão e falando, Deus, por que o Senhor me prometeu? Por que o Senhor me prometeu? Deixa eu te dizer, meu irmão, enquanto você não se permitir mudar, as coisas não vão acontecer. Foi assim que aconteceu com Jacó. Enquanto Jacó não mudou, Cris, Deus não cumpriu o propósito na vida dele. E entenda uma coisa, quando nós analisamos a vida de Jacó, as principais mudanças, Ivan, elas serão na nossa alma, porque é a nossa alma que gera os nossos comportamentos. É a nossa alma, a nossa mente que faz com que nós venhamos tomar as nossas decisões. As nossas escolhas definem o nosso destino. Então as principais mudanças, pastor Rogério, estão aqui. Por isso que Paulo fala lá no livro de Romanos que nós precisamos viver um processo de renovação de mente. Fala comigo, renovar a mente. Sabe o que é renovar a mente, irmão? É transformar, é você deixar Deus transformar, tirar você de uma cultura de religiosidade e passar a ter uma vida de intimidade com Deus. É você sair de uma vida de carnalidade e começar a ter uma vida de relacionamento com Deus. É você deixar de ser um cara descomprometido e começar a viver prioridades com Deus. E tudo é aqui, a decisão é aqui. Você pode fazer, meu irmão, campanha de 7, de 40, de 70 semanas. Se você não mudar, as coisas não acontecem. Sabe por que as igrejas neopentecostais crescem tanto no Brasil hoje? Porque elas prometem um processo de resultados onde não precisa ter mudança. Diz assim, faz 7 campanhas. Eu não sou contra quem faz, mas eu não faço. Porque, meu irmão, se você não mudar o seu comportamento, você pode fazer 70 semanas de campanha. Não vai acontecer. Você pode insistir com Deus, a coisa não vai acontecer. Mas é muito mais fácil você transferir, porque quando você está fazendo campanha, você está transferindo a responsabilidade para Deus. Eu não preciso fazer mais nada, agora Deus vai fazer. Eu fiz 7 semanas agora, para Deus mudar meu caráter. Não, meu irmão, você tem que fazer as 7 semanas de jejum para Deus mudar seu caráter. Matar a carne. Aí você vai ver. Não, pastor, porque eu estou fazendo 7 semanas agora, para eu acabar com a pornografia. 7 semanas de campanha na igreja, quer acabar com a pornografia? Quebra teu celular sem vergonha. Desculpa todo o respeito, não é verdade, mas é verdade. Pastor, eu estou viciado na pornografia. Quer, meu irmão? Vende o computador, arranca a internet da sua casa, desliga a porcaria da TV, acaba que você consegue eliminar isso, porque as escolhas estão aqui. Você pode vir, irmão, eu já vi a cara de pau de crente, do cara fazer 7 semanas, ele chegar na hora da oração da campanha. Já viu isso, Alex? Na hora da oração, o cara fica em casa assistindo a novela da Globo, da 9h10, fala, o pastor vai orar pela corrente agora. Ele sai de casa, vem para a igreja, passa pelo corredor, pega o carro e vai embora. Diga para mim que isso não é coisa de gente sem vergonha, desculpa a sinceridade. É ou não é, gente? Vocês não concordaram, né? De duas uma, ou vocês não entenderam, ou vocês já fizeram isso. Brincadeira, brincadeira. O processo de mudança tem que começar aqui. É na mente. É na alma. Quem era Jacó? Número 1, Jacó, como eu falei, ele era um suplantador, buscava resultados sem avaliar o custo. Isso é Maquiavel. Os fins justificam os meios. Sabe por que, Cristiano, que tem muita gente que não prospera? Porque vive desse jeito. Vive de negócios errados. Tem uma pessoa aqui da igreja essa semana que eu fiquei muito feliz. Ele falou, pastor, eu estou desconectando os negócios que eu tinha na minha vida com algumas pessoas, porque estas pessoas não fazem as coisas certas. Aparece uma situação para comprar, ele sabe que é roubado e ele faz o negócio. E às vezes ele quer trazer esses negócios para esse processo de negócios que nós temos. Eu digo
Não. Falei, cara, a melhor decisão que você tomou na sua vida é isso. Quem está me entendendo, diga amém. Essa semana também visitei um empresário da igreja, eu fiquei tão feliz, porque há um ano atrás ele tinha um sócio, e esse sócio, meu irmão, levava ele de costas, levava ele de ré. Pensa num negócio que travava na vida dele, às vezes ele ficava na empresa dele 3, 4 meses sem as coisas acontecerem. Esse sócio era mulherengo, esse sócio era mentiroso, esse sócio era arrogante, esse cara, tudo errado. Um dia ele procurou e falou, pastor, eu tomei a decisão, eu vou quebrar a sociedade, nem que eu perca dinheiro. Nem que eu perca dinheiro. E ele decidiu. Nós oramos, eu lembro que nós oramos um dia na frente da igreja, ele falou, pastor, vai ser essa semana. E ele tomou a decisão, ele perdeu. Eu acho, irmãos, que assim, para poder terminar o processo ali, eu acho que ele perdeu uns 10, 15 mil, não sei se eu não estou errado. Mais ou menos isso ele perdeu, uns 10, 15 mil. Eu vou olhar para a cara dele, que ele está aqui, ele já me disse se é isso ou não, já tem que olhar geral, né? Mais ou menos isso, ele já me deu o sinal que é. Ei, a gente já, no olhar a gente já sabe, né? E os irmãos ficam procurando, quem é agora, né? Quem é? Meu irmão, ele tomou a decisão, se eu não me engano, no início do ano. Essa semana eu fui fazer uma visita para ele. Ele falou assim, pastor, eu tenho 2 opções. Ou eu começo a dispensar cliente, ou contrato mais uma pessoa para trabalhar comigo. Ele falou, eu não venço mais trabalho. Sabe o que é? Crise. Está todo mundo dizendo que está crise. E ele arrebentando. Ele falou, mais uma, pastor. Tirou uma carta e falou, olha aqui, pastor. Um processo, uma situação, 50 mil reais daquele telegrama que ele recebeu. Eu falei, pastor, é bênção atrás de bênção, pastor. Eu falei, pastor, todo dia tem uma coisa nova acontecendo na minha vida. Por quê? Porque ele decidiu fazer mudanças. Tem que tomar decisões. Às vezes tem gente que está com o freio de mão puxado porque tem aliança com gente que é enganador. Se você tem aliança com enganador, você vira enganador. Você tem sociedade com mentiroso, Jacó era mentiroso, você vira mentiroso. Tem gente que diz assim, não, pastor, veja bem, é que os negócios são meio apertados, quando o cliente liga a gente diz assim, está em trânsito, nem saiu da empresa, está mentindo, meu irmão, tem que tomar vergonha. Fala, meu irmão, não saiu ainda não, está difícil. Esses dias eu marquei com um cliente meu, reunião com ele, na segunda-feira que era para ser minha folga, faz tempo que já não é, marquei com ele 13h. E aí eu estava em casa, arrumando os meninos para ir para a escola, tocou meu telefone, deu o nome dele, atendi. Ele olhou para o pessoal e só falou assim, esqueceu de mim? Falei, meu Deus, pensa, parece que dá um branco nessa hora, né? Sumiu. Eu falei, cara, desculpa, a gente marcou alguma coisa? Aí ele pirou, irmão. Aí o Satanás quis usar. Aí ele falou 3 palavrão, um em seguida do outro, assim, tipo, abençoou com força. Não, não abençoou não, foi difícil. Eu falei, você está de brincadeira? Você esqueceu que você marcou uma reunião comigo 13h? Eu tinha 2 opções. Matar a mãe, colocar a esposa no hospital. Não é, porque os caras fazem isso, o cara não mata. Rapaz, esqueci, mas estou com um negócio aqui, minha avó acabou de morrer. Tem uns caras que ele tem 35 avós, né? O cara já matou uma por semana já, né? Eu falei, posso te dizer uma coisa? Esqueci de você. Ele ficou indignado comigo. Ele ficou tão indignado que ele desligou o telefone na minha cara. Falei, deixa acalmar. Levei os meninos para a escola, fui para o escritório. Cheguei lá, ele não me atendeu. Me deu um chazão de 1 hora. Eu já entrei no escritório dele e falei, fui irresponsável, agi com incompetência, não lembrei de você, e se você quiser rescindir contrato comigo hoje, eu aceito, mas se você puder ter misericórdia, eu com certeza não vou te desapontar. Aí ele olhou para mim e falou, não tem nem graça brigar com você, porque se você mentisse para mim hoje, eu ia cancelar contrato com você, mas nem para mentir você presta. Eu falei, mamão, como é que eu vou pregar uma coisa e não vou viver? Ou eu falo a verdade ou eu falo a verdade. É verdade ou não é? Isso é processos, meu irmão. Tem muita gente que não entende isso. Ele era enganador, Jacó era enganador, e ele não seria usado por Deus, não seria Cris o pai de uma grande nação, se ele continuasse sendo suplantador, se ele continuasse sendo mentiroso, se ele continuasse sendo um enganador. Ele precisava de mudanças, e quando ele decidiu viver os processos de mudança, então as coisas começaram a acontecer. A mesma coisa eu digo para você. Tem processo que a gente vai viver para poder ter os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. E nós vemos os processos exatamente na vida de Jacó. Se você quiser anotar, anota comigo. São pelo menos 3 passos que você precisa dar para você ter uma vida plena, para você ter uma vida abençoada, para as coisas começarem a acontecer na sua vida.
A primeira delas, Marcelo, se você quer que Deus cumpra as promessas dele, e ele tem muitas promessas na sua vida, posso ouvir um glória a Deus por isso? Deus tem, meu irmão. Se você acha que não tem, vai ler a Bíblia. 8.000 promessas. Só na Bíblia Sagrada você encontra 8.000, fora que eles usam os profetas ainda para liberar para a gente. Só na Bíblia você tem promessa para todos os dias da sua vida durante 26 anos, todo dia lendo uma. Amém, queridos? Mas como que elas vão cumprir? Só vão cumprir se você decidir mudar. E aí, Vitor, que está o grande problema. Tem gente passando crise no casamento, mas ele acha culpado no cônjuge, mas ele não quer mudar. Tem gente passando crise financeira, ele acha culpado no Temer, mas ele não quer mudar. Tem gente passando crise na sua vida profissional, acha a culpa no gerente, mas ele não quer mudar. Tem gente achando problema no ministério, mas ele não muda. Ele acha que o pastor, que a igreja, que todo mundo tem que mudar. Não, meu irmão, tem que começar por nós. Então anota lá, a primeira atitude, a primeira ação que nós precisamos ter para viver as manifestações de Deus é reconhecer qual é o nosso estado atual. Você tem que reconhecer o seu estado atual. Você tem que avaliar e entender como está a sua vida. Isso a gente faz em rápidos minutos. Fazer uma avaliação, uma análise. Como é que está meu casamento? Se eu perguntasse para você hoje, a sua alegria conjugal, a sua felicidade conjugal de 1 a 10, qual é a nota? Pensa aí. Sua satisfação profissional de 1 a 10, qual é a nota? Sua satisfação na sua vida financeira de 1 a 10, qual é a nota? Sua satisfação ministerial, o que você está fazendo para Deus, para o reino, de 1 a 10, de 0 a 10, qual é a nota? Meu irmão, se algum deles baixou de 6, já tem alguma coisa errada aí. E se todas elas, aí você está complicado, meu irmão, tem que mudar muita coisa. Porque a gente gosta, como eu falei aqui no começo, de colocar a culpa no diabo. É a culpa do capeta, porque o capeta. Meu irmão, o capeta ele lança a seta, quem faz a bagunça somos nós. Ele lança a seta na tua cabeça. Tua esposa atrasou 10 minutos, será que ela não está com alguém? Meu irmão, quem quebra o pau com ela quando ela chega em casa e quer pegar ela pelo pescoço é você. É o cara de pastor, porque o Satanás me tomou, o capeta olha e fala, não, quem bateu foi ele, não fui eu. Mas é verdade, ou não é? Às vezes a situação é assim. O cara recebe a seta maligna para gastar mais do que ganha, porque às vezes vem as empolgações malignas e carnais. Aí o cara de pastor, o inimigo se levantou contra a minha vida financeira. O capeta não sabe nem a tua senha, quem passou o cartão foi você. A gente coloca a culpa nele, não estou dizendo que ele não é culpado, meu irmão, mas os processos de mudança são nossos. Então eu pergunto, todas as áreas da sua vida onde você está envolvido, quais delas você tem menos satisfação? Quais delas você tem menos alegria? Quais delas está menos contente? Provavelmente são nessas que você tem que começar a ter processos de mudança. Porém, Jefferson, descobrir que você tem coisas a mudar não faz com que o milagre de Deus aconteça. Aí tem um outro processo, anota o segundo passo. Depois que você descobre onde você está frustrado e o que você precisa fazer para a mudança, você tem que decidir mudar. Pastor, eu não estou feliz no meu casamento. Então o que eu preciso fazer no casamento para o meu casamento ser feliz? Com todo respeito, cadê as mulheres abençoadas da igreja? Dá um glória a Deus aí. Algumas amadas, às vezes, reclamam do seu cônjuge, do seu marido. Mas eu pergunto, como é que você trata ele? Calma que eu vou chegar lá nos irmãos, não fique chateada comigo, porque sobra para todo mundo, né? A mulher trata o marido no coice, na pancada, na cobrança. Tudo para ela é motivo para ela discutir, para ela chorar, para ela reclamar. E aí ela reclama quando o marido é grosso. Uma vez eu e a pastora Nelise atendemos uma pessoa que ela casou e mudou de estado. Foi para outro estado, com o marido. Ficou 3 anos casado nesse estado e o marido a traiu, a abandonou, foi morar com outra mulher e abandonou ela, vir sozinha do estado para cá. Como a família dela era de pastores, ela não queria abrir muita situação, ela nos procurou para nos pedir ajuda. E aí nós ouvimos e ficamos indignados com aquela situação. Imagina, o cara tira a menina aqui, com 18 anos de idade, leva para outro estado, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Uma mulher lá, abandona a mulher lá.
Gente, nós ficamos indignados. E aí conversamos, eu falei, eu vou conversar com ele. Entrei em contato com ele. Falei, pô, irmão, que vacilo é esse, cara? A mulher está sofrendo aqui. Ele falou para mim, Márcio, eu sei que eu fiz errado. E eu sei que eu vou pagar por isso, porque ele era um cara que conhecia a palavra. Ele falou, irmão, mas esses 3 anos, esses 3 primeiros anos de casamento que eu tive com essa mulher, eu vivi um inferno. Eu vou pensar numa mulher ruim, igual capeta. Eu chegava em casa, se eu deixasse o sapato na porta, ela reclamasse, se eu colocasse no banheiro, ela reclamasse, se eu colocasse no quarto, ela reclamasse. Eu não sabia mais o que fazer. Ele falou, Márcio, ela me deixava 3 meses na berlinda. Vocês já entenderam o que eu estou dizendo, né? Irmão, eu falei, não, irmão, tá certo. Não, estou brincando. Falei, tá certo não, tá amarrado em nome de Jesus. Ele falou, pensa na mulher ruim, tudo era motivo de reclamação. Ele falava, Márcio, eu trabalhava o dia inteiro, sustentava, ela ficava em casa. Eu chegava em casa, não tinha nada para comer. Se eu reclamasse, ela perguntava, sou sua empregada? Você acha que eu sou sua diarista? Você acha que eu sou sua cozinheira? Ele falou, cara, eu não perguntava nada, eu já passava, comia um lanche na rua e já chegava porque eu ficava com medo de apanhar da mulher. Aí, irmão, a mulher é ruim, a mulher é ruim, a mulher é ruim. O que acontece? A mulher que Deus deu para ele era ruim. O capeta colocou uma que aos olhos dele era boa. Ele abandonou. Depois levou o chifre da outra também, e daí toda a situação, né? Aí eu conversei com ela. E eu falei, filha, você não acha que você errou? E ela falou, sinceramente. Você conversou com ele? Eu falei, conversei. Ela falou, sinceramente, eu sei que eu errei. É claro que ele não precisava ter tomado essa decisão, porque depois ela entendeu que ela tinha que ter mudado. Esse aqui é algo para a gente começar a refletir. Não adianta reclamar, meu irmão, depois que a mulher decidir que não quer mais estar com você. O cara é ruim, grosso, estúpido, não é carinhoso, não traz uma flor, não dá um presente, não faz nada. E quando a mulher larga, daí o cara quer fazer tudo. Aí ele manda o que ele não mandou nos 5 anos de casamento. Num dia ele manda chocolate, no outro dia ele manda flor, no outro dia ele coloca uma faixa, no outro dia ele contrata um helicóptero para derramar pétala. Já era, meu irmão, aí já era. Eu lembro que as vezes que eu mais fui romântico com a pastora é quando ela terminava comigo. Aí eu esticava uma faixa na frente do Bradesco, da Marechal, com a mão, Senhor, amo você, volta para mim. Aí eu não acredito que eu fiz essas coisas. Eu pisava na bola, daí eu ia fazer serenata para ela debaixo da janela do quarto dela, né? Ei, Jesus, só quando faz besteira. Meu irmão, não precisa mudar depois que perder, começa a mudar antes. Sai daqui hoje, olha para ela e fala assim, uau, que mulher linda. Hã? Você vai ver que de tanto que você não fala, ela vai olhar para o lado e falar, seu sem vergonha, quem que você está falando que é linda? Você fala, não, é você mesmo, filha. Esses dias eu saí com a pastora, só nós dois, e aí eu falei para ela, amor, eu não gosto de comprar presente para ela, que às vezes não, eu erro sempre. Eu sempre erro. Aí eu falo para ela, amor, escolhe algo para você até tal valor que eu quero te presentear. E ela foi na loja. E ela escolheu, irmão, pensa na blusa que ficou power. Ela vestiu, quando ela saiu do provador, eu vi assim, uau, que gata. A vendedora olhou para ela e falou, onde é que você arrumou esse marido? Olha o Satanás já querendo usar já, né? Ela olhou para a vendedora e falou, tira os olhos que já é meu, né? Ela falou assim, eu não vejo os homens fazer isso, mas irmão, eu faço todo dia. Aí eu falei para ela, compra, mas não vai usar nunca. Ficou muito bonita, não vai usar. Mas quando você vai alimentando todos os dias o ego dela, a autoestima dela, amor, você está linda, meu Deus, que perfume maravilhoso. Meu irmão, pastor, vira rotina. Irmão, é maravilhoso quando vira rotina. Deixa virar rotina, porque essa mulher vai estar sempre nutrida de emoção, de afeto, de cuidado. Agora, qual que é a nossa maior facilidade? Reclamar. Não fez comida? Não lavou minha roupa? Essa casa está não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí a mulher olha e fala assim, vem cá, o que eu sou para você? Você acha que eu estou aqui para ser tua escrava? Aí o pau tora. Então nós precisamos mudar, não depois que perdemos, mas antes de passar pelos processos. Quem está me entendendo, diga amém. Você não precisa esperar, irmã, teu marido começar a olhar para a rua, para começar a mudar a forma que você vai tratar ele. Começa agora. Coisa simples. Simples. Quer ver uma coisa que nós precisamos mudar, Zaqueu? Comunicação. A mulher fica brava, fecha a cara com o marido e fica 3 dias sem conversar com ele. A Bíblia diz, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe o que está dizendo? Não vai dormir endemoniada, nem endemoniado. É isso que a Bíblia está dizendo. A mulher fica tão indignada que vai dormir no quarto das crianças. Aí quem que dorme do lado do seu marido? O capeta. No seu lugar. Ou o cara sai da cama, alguém vai dormir ali, meu irmão. Você acha que não?
Só cutucando. Eu começo a ver as cotoveladas, os irmãos saem com os rins tudo dolorido aqui, né? O cara sai daqui direto fazendo uma consulta no nefrologista, é impressionante, né? Mas é verdade, gente. É verdade. Muda a comunicação. Não gostou, senta e conversa. A maior dificuldade que nós encontramos hoje nas relações conjugais, nas relações matrimoniais, é que os casais não conversam. Meu irmão, eu não sei se a sua esposa ainda tem uma bola de cristal que funciona, a minha não tem. E até se tivesse eu ia achar estranho, porque quem tem bola de cristal é bruxa. É do capeta, meu irmão. Ela não vai adivinhar suas emoções. Seu sentimento tem que sentar e conversar com ela e falar, minha paixão. Mas com carinho, né? O cara vai conversar já estourando. Pá! Acordei quem estava dormindo agora, né? Acordei. Não, meu irmão, senta com ela e fala assim, minha princesa, meu amor, não está legal esse negócio aqui, sabe? Toda vez que você pega o cartão de crédito, o negócio fica meio esquisito aqui. Tem que falar com jeito, na boa. Vamos resolver essa situação aqui. Ou você senta com ele, faz uma jantinha gostosa para ele, senta ele na cadeira, olha bem nos olhos, ele já fica todo empolgadinho, né? Jantinha, vestidinho, decotadinho, ele fala, ih, me dei bem hoje, vai ter avivamento. Aí você senta com ele e fala assim, meu amor. Ele fala, pode falar. Então, eu precisava que você mudasse uma coisinha. Ele fala, não vai ter avivamento. Não, a gente vai conversar hoje. Mas o que eu preciso que você mude é isso, isso e isso. Pronto, meu irmão, as coisas vão acontecendo. Nós precisamos mudar como nós relacionamos com Deus. Existe um poder na mudança quando você tem intimidade com Deus. Se você começa a ter relacionamento com Ele todos os dias, ter vida de oração, lendo a palavra, você começa a ver e ouvir Deus de uma forma que você não ouvia antes. Mas a gente quer milagre, mas não quer relacionamento. Nós temos que mudar como nós tratamos os nossos filhos. Você sabia, amados, eu hoje trabalho muito com comportamento humano e cada vez tem levado mais, e a Cris pode dar aula para nós sobre isso. As maiores dificuldades, ou as pessoas que mais têm problemas emocionais são filhos que não têm pais, ou de pais ausentes, é ou não é, Cris? Filhos de pais ausentes, que o pai nunca estava ali na vida do filho. Esses dias eu ouvi uma situação de uma mulher com a alma totalmente ferida, angustiada, oprimida, pensa numa pessoa com a vida arrebentada, e ela dizia, pastor, meu pai nunca me deu atenção. Ela falou, minha mãe nunca teve tempo para mim. Ela falou, não tem como eu ser diferente do que eu sou, porque eu não tive presença deles na minha vida. Como que você quer que seus filhos sejam? Álcool? Drogas? Homossexualismo? Criminalidade? Inseguros? Deprimidos? Porque quem está nessa vida hoje, provavelmente, foram com problemas familiares. Talvez a gente não consiga mudar o que fizeram com a gente, mas a gente pode mudar o que nós vamos fazer com o que fizeram com a gente. E podemos mudar o que vamos fazer com os nossos filhos. Outra coisinha que eu creio que é a direção do Espírito Santo que eu vou dizer para você. Você que entrou numa relação com alguém que já tinha uma família. Homem que casou com uma mulher que já tem filhos, mulher que casou com um homem que já tem filhos. Deixa eu dizer uma coisa. Essa criança já passou por um trauma de uma mudança muito radical. Seja o melhor pai e a melhor mãe para essa criança. Deus deu como presente para você. Quem está me entendendo, diga amém. Deus deu como presente. Pastor, ele tem pai, ele tem mãe, glória a Deus. Mas seja aquele, já que você está do lado, cuida. Derrama afeto, derrama carinho. Esses tempos eu conversei com uma pessoa que era filho de uma... A mãe casou com outro homem, então o padrasto arrebentou com as emoções dele. Arrebentou. Porque tudo que ele fazia não prestava para o padrasto, não chegava no nível de qualidade do padrasto. Hoje ele tem 27 anos, pensa num cara inseguro. Um cara arrebentado nas emoções. Quem fez isso? Amados, tem um jeito de nós mudarmos o mundo. Quando nós permitimos que Deus mude a gente primeiro. Amém, queridos? E eu preciso encerrar. Decida mudar e, por último, esteja disposto a pagar o preço da mudança. Avalie seu estado atual. Como eu estou. Número 2, decida, eu vou mudar.
A escolha é tua, não é de ninguém. Eu vou mudar no meu casamento, eu vou mudar como eu trato com dinheiro, eu vou mudar no meu ministério, eu vou mudar. Número 3, decida pagar o preço, porque toda mudança tem um preço. Sabe qual foi o preço de Jacó, Éder? Qual que era o nome dele? Suplantador, enganador. Para onde que Deus levou ele? Morar com o enganador. Ele foi para a casa do tio Labão. Tio Labão, irmão da mamãe. Mamãe falou, vai que tio Labão vai cuidar de você. Quando ele chegou lá, eu fico imaginando que quando ele encontrou a esposa, oh Jesus, esqueci o nome da mulher agora, a mãe de José. Raquel, é o nome da sogra, não podia esquecer, pelo amor de desculpa, sogra. Eu amo você, viu, sogra? Raquel, eu ia falar Sara. Eu fico imaginando que quando ele viu Raquel, era meio nível pastora Nelise, sabe? O cara olhou e falou, o cara ficou apaixonado. Ele doidou. Ele chegou para o tio Labão, ele nem conhecia muito Raquel, ele olhou para o tio e falou, chonei na sua filha. Estou perdidão de amor por ela. Quero me casar. Tio Labão olhou para ela e falou assim, rapazinho, tu é pobre. Está fugindo do seu pai, não tem nada para me dar aqui. Vamos fazer o seguinte, trabalha por mim 7 anos. Ele olhou para a mulher e falou, o quê? Trabalha 70. 7 é pouco. Meu irmão, 7 anos parece 7 dias. O cara trabalhou, labutou 7 aninhos, sofrendo para o tio Labão. Dia do casamento, ele foi para a mulher e falou, quero casar com a sua filha. Ele falou, ótimo, vamos preparar. Não existia lâmpada de LED naquela época, era só lamparina. Tio Labão, especialista em enganar os outros, falou para ele, vamos casar à noite. Preparou uma cerimônia à noite, lamparininha, e ele esperando a gata, né? Entra a noiva, tudo na penumbra, só na lamparina, a noiva de véu no rosto, o homem empolgadão, 7 anos esperando, casou. Noite de núpcias, Labão provavelmente apagou as lamparinas, deixou no escuro. E o irmão foi e consumou o casamento. No outro dia ele acordou, que é isso? O cara falou, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. Ele estava dormindo com outra mulher, a Lia, irmã mais velha de Raquel. A Bíblia diz que ela era doente dos olhos. Eu não sei se ela tinha um problema de doença ou ela era feia mesmo aos olhos. Mas, irmão, por qual me querer devolver, ela não era muito linda não, concorda comigo? É ou não é? Ele ficou indignado, voltou para o tio Labão e falou, rapaz, eu vinha casar com a Raquel e você me entregou a Lia. Olha o tio Labão. Nosso povo aqui na cultura não casa a mais nova antes. Sabe qual que é o preço que nós vamos pagar de mudança? Aquilo que nós mais temos dificuldade é naquele processo que Deus vai nos colocar. Então a dificuldade é com dinheiro? Pois você não vai aprender a administrar finanças com fartura, vai ser na escassez. Porque, irmão, administrar com 2 milhões na conta é fácil, é ou não é? Quero ver se administrar, meu irmão, com R$1.500 de salário, sustentando 4. Aí você tem que aprender, sim ou não? Muda os hábitos ou não muda? Eu conheço gente que tinha muito dinheiro, não soube administrar, o muito quebrou. Quebrou e agora a peça no aperto. Pergunta para ele se não aprendeu a administrar no aperto. Quer resolver o problema no casamento? Quer mudar? Sabe como que você vai mudar? Crise conjugal, uma atrás da outra. Até você mudar. Pastor, você não está me animando muito. É o preço. Toda mudança tem um preço. Quer ganhar mais no teu emprego? Tem que mudar. Como que você vai mudar? Vai ter que estudar, tem que pagar preço. Eu vejo o Dodô aqui, o Dodô ama fazer a obra de Deus, ama estar no reino, ama estar na igreja. Foi fazer faculdade, porque quer crescer. Ele está na quinta-feira quase assistindo o culto no Facebook. De tanto que ele é apaixonado. Está pagando o preço. Tem gente que o cara quer mudança, mas não quer pagar o preço. Se você não pagar o preço, não existem mudanças. Quando eu decido mudar e quando eu pago o preço, as coisas começam a acontecer. Aí nós voltamos lá em Gênesis 35, onde Deus aparece para ele e só muda o nome dele depois que ele mudou as atitudes. Ele diz, agora não se chama mais enganador, suplantador, mentiroso. Ele falou, agora eu te chamo de Israel. É o nome da nação até hoje. Vamos colocar de pé, queridos? Até hoje é o nome da nação do Senhor escolhida por ele. Mas só foi quem ele foi, Luiz, porque ele resolveu fazer mudanças.